E aí, galera, tudo bem? Então, voltei, consegui voltar a recuperar o computador agora. Então, vamos continuar com essas pequenas aulas, com aqueles pequenos vídeos. Hoje eu trouxe uma teórica também da ciência política, a Luísa Brandes. Ela é mestre em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina e também está fazendo seu doutorado em Ciência Política na Universidade Federal de Santa Catarina. Obrigada, Luísa, por vir aqui nos prestigiar, nos ajudar também nessas aulas. Então, a gente estava conversando um pouco sobre os federalistas, a gente vai continuar só para que vocês possam entender bem, sobretudo os textos, os contextos. E a Luísa também ela tem uma leitura, vocês como aquilo que a gente sempre fala em aula, né? Cada pessoa vai ter uma leitura não diferente, senão sempre acrescenta um pouco mais as percepções e as críticas que a gente tem e as reflexões que a gente tem sobre determinado texto. Então, a Luísa hoje vai começar a falar com a gente sobre os federalistas e vamos fazer vários blocos com ela sobre isso. Então, Luísa, obrigada por estar aqui. Obrigada também, Yasmin. Eu fico muito lisonjeada de ter sido convidada. Eu estou começando o doutorado agora, então agora eu vou começar a fazer estágio de docência, então é muito importante para mim e vocês vão ser um pouco cobaias nessa experiência de falar um pouco sobre os autores que a gente costuma ler, mas às vezes não tem tanta oportunidade de expor um pouco desse conhecimento, então eu agradeço a Yasmin pelo convite. E aí eu acho que a gente podia começar falando um pouco sobre o contexto da escrita aqui do federalista, né, que depois se soube que eram 3 autores na verdade, o texto, apesar de ser o federalista, foram um conjunto de 85 artigos que foram publicados entre 1787 até 1788 pelo James Madison, John Jay e Alexander Hamilton. E eles escrevem esses artigos no período um pouco anterior à Convenção da Filadélfia, que foi a convenção onde se estabeleceu o texto da Constituição dos Estados Unidos, e um pouco posterior a essa convenção também eles escrevem alguns artigos, na verdade, para defender o estabelecimento de uma Constituição que fosse comum a todos os estados, e a essas 13, que eram 13 colônias, né, antes da independência dos Estados Unidos, e passam então a serem 13 estados independentes e que tinham muita autonomia para decidir sobre as suas regras, e isso causava também uma série de problemas. E o Hamilton, por exemplo, no primeiro artigo vai discutir as dificuldades que esse tipo de autonomia entre os estados traz por exemplo, para a questão militar, para a questão de defesa, para a questão também de harmonia entre esses estados, porque eles poderiam, então, começar a entrar em conflito entre eles mesmos. Então, eles começam a defender, então, um poder central que fosse capaz de estabelecer a união dos Estados Unidos e depois o que traz para a gente, como a gente conhece hoje, os Estados Unidos da América. Né? E é interessante que essa Constituição, ela, então, é feita num momento de grande controvérsia, grande dificuldade, porque, claro que esses estados já tinham poderes instituídos e políticos estabelecidos que não tinham interesse de delegar poderes para um poder central, né? Então, esses artigos, essa defesa, esse enorme trabalho que eles tiveram para convencer os estados, os líderes dos estados, para o estabelecimento da Constituição, foi uma longa história e faz parte de uma história bastante importante dos Estados Unidos. E acho que na questão contextual, acho que mais ou menos isso, né, Yasmin? O que mais poderia acrescentar? Seria interessante, por exemplo, também colocar para eles porque o interesse dos federalistas, né, do Jay, do Hamilton e do Madison, né, porque o interesse deles em formar também uma questão dessa federação, né.
é interessante também destacar é que, na realidade, eles não foram pessoas aleatórias, assim, que elas não estavam participando ativamente do governo, né? Por exemplo, o James Jay, ele era médico, mas ele trabalhava e participava ativamente dentro do governo de Nova York, da Confederação de Nova York, né? Enquanto o Hamilton, né, Alexander Hamilton, ele tinha sido tesoureiro do Estado. Então, isso também mostra muito a questão justamente da iniciativa e da insistência deles quererem trabalhar o tempo inteiro, né, e trazer justamente a formação de um governo muito mais, digamos assim, que mantenha ainda sua autonomia, mas que também esteja unido por laços que permitam justamente essa união que estavam precisando ter, né? Porque aquilo que tínhamos comentado, né, estão saindo também de uma situação assim de dependência da Grã-Bretanha, então eles precisavam também demonstrar um certo poder político, né, para poder constituir uma nação forte, que era isso que eles queriam, né? E já o James Madison, o James Madison na realidade vai ser o quarto presidente dos Estados Unidos, né? Então, justamente por ser o quarto, mas ele era político. O Madison ele vai ser presidente em 1809, se eu não me equivoco, acho que até 1815, alguma coisa assim. Então, a atividade política deles era muito forte. Então, também não foi feito ao acaso, né? A ideia deles participarem, a ideia deles fazerem esses artigos e tudo mais, não era simplesmente de gente que não estava inserida no ambiente político, né? Eles estavam nesse mundo político, né? Isso que é mais interessante, né? Isso a gente também vê nos escritos de cada um deles, né? E eu acho que o Hamilton foi tesoureiro depois, mas eu não tenho certeza. Mas, de qualquer forma, sim, eram políticos, mas é interessante também a gente notar que, além de serem políticos atuantes na vida política nos Estados Unidos nessa época, eles também tiveram muita preocupação em estudar a teoria política, eram muito bem informados da teoria política, tiveram muita influência de Montesquieu, tiveram influência do Locke, tiveram influência de uma série de autores muito caros na época, e é bem diferente, por exemplo, do momento da formação da nossa Constituição, onde a gente teve a participação de políticos e juristas, mas assim, pouco informada pela teoria política, né? A nossa Constituição não teve tanto esse arcabouço teórico, apesar de ela ter se alimentado muito da Constituição dos Estados Unidos, fundamentalmente, a nossa Constituição não dá também para facilmente se assimilar à Constituição dos Estados Unidos, até porque quando a gente nota a extensão da Constituição dos Estados Unidos, ela é formada isso desde aquela época, que é interessante, é uma Constituição que sobrevive desde 1788, e ela tem apenas 7 artigos, né? E depois emendas, 27 emendas, mas é uma Constituição que eu li hoje de manhã, assim, porque ela é muito pequena e muito direta, mas ela faz desenho do Estado, de como vai ser a separação dos poderes e as prerrogativas desses poderes. E a Constituição brasileira se alimentou disso, tanto que a gente também tem o mesmo sistema de governo, com prerrogativas desses poderes muito parecidas com a Constituição dos Estados Unidos. Mas é também interessante a gente notar a importância que cada um desses autores tem na escritura dos artigos que foram publicados na época. Porque o Hamilton, eu estava olhando, ele foi o que mais escreveu artigos, ele escreveu 51 artigos, e depois o Madison, que escreveu 29, também muito importantes. O Hamilton e o Madison escrevem os artigos mais importantes, e o Jay contribuiu com apenas 5 artigos, apesar de ter contribuído com o capital político, vamos dizer assim, que ele tinha na época, que era considerado um grande jurista e um político de muito renome. Mas eu acho que a gente pode ter uma noção do que eles representavam na época a partir dessa participação política e dessa preocupação que eles tinham
com a teoria política, né? E é legal a gente também voltar um pouco no processo de independência dos Estados Unidos e a formação desses 13 estados e da importância que eles viam para que se estabelecesse uma Constituição única e que estabelecesse um poder central, porque esses estados, existia uma confederação, então existiam algumas regras que eram comuns aos estados, mas era muito incipiente, porque esses estados podiam chegar a fazer coisas como suspender dívidas, ou seja, legislar em causa própria. Pessoas que tinham poder, eram lideranças daqueles estados, conseguiam tirar suas próprias dívidas e emitir moeda. Então, isso, imagina, dentro cada estado emitindo moeda da forma que convém e fazendo leis que estavam advogando em causa das próprias pessoas que estavam na política, isso fazia com que existisse uma tirania dessas pessoas, né? Ou o perigo que isso acontecesse era muito eminente. Então, existe uma grande preocupação com isso.